todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já puderam perceber pelo título, hoje eu vou trazer uma resenha da série Mindhunter. Vamos conversar um pouco sobre personagens que apareceram na série, que foram inspirados em pessoas reais, apontar algumas diferenças e semelhanças entre o livro, além de pontuar também entre o real e o fictício. Eu já trouxe uma resenha sobre o livro Mindhunter, eu vou deixar aqui passando no card, eu sugiro que você assista, está bem legal. Atualmente a série possui 2 temporadas, a primeira com 10 episódios e a segunda com 9. Os episódios possuem cerca de 50 minutos cada um. Vale ressaltar que a série ela foi apenas inspirada pelo livro de John Douglas, então não esperem uma adaptação muito fiel. A obra, como é ficção, tem suas licenças criativas, né? Mas apesar da temática forte, né, das entrevistas terem um teor bem intenso, afinal de contas nós ouvimos os assassinos relatarem como fizeram, né? Mas como a série não possui os exageros cinematográficos, como por exemplo cenas explícitas de violência, cenas de estupro, explicitamente lá, né, degolando, então fica um pouco mais suave de assistir. O foco da série permaneceu sendo o estudo, tentou demonstrar lá, como no livro John Douglas fala, que havia uma certa burocracia no início, né, uma hesitação na aceitação, algumas dificuldades. Eu particularmente preferi a segunda temporada, porque na minha opinião foi onde foi mais focado. Houve na primeira temporada uma quebra de ritmo, na minha opinião. Holden e Debbie, né, aquele relacionamento deles, eles dão lá aquele toque romântico, sensual. Mas na segunda temporada eles corrigem isso e flui muito bem. O foco é totalmente as investigações, os crimes. Em relação à série, a principal divergência são justamente os personagens, né? Afinal de contas, o livro é basicamente sobre John Douglas. Ele não relata como eram a vida dos companheiros ou sua vida pessoal mesmo, ele não detalha muito. Mas é algo que funciona para a série, né? E eu devo parabenizar aqui, ó, a escalação dos personagens para representar os assassinos. Os atores estão excelentes, estão bem semelhantes mesmo, assim, alguns estão até fisicamente parecidos, foi um trabalho muito bom. E como eu falei lá no início, vários personagens foram realmente inspirados em pessoas reais. Vamos conhecer? O primeiro, eu teria que trazer como primeiro, né, Holden, que foi inspirado em John Douglas. Foi realmente de John Douglas essa ideia de entrevistar assassinos, ele realmente tinha essas intuições bem certeiras. E possui também na série algumas referências à vida do John Douglas, que ele cita no livro, que na universidade alguns achavam que ele estava ali infiltrado, tentando captar alguma coisa para usar contra eles, então as pessoas tinham um certo receio de se aproximar dele. Também foi chamado de Sherlock Holmes por algumas pessoas. E aquela cena em que ele está ali conversando com os colegas de bar, falando sobre o que a mãe fez com ele, sobre a questão de você é virgem, e ele fala lá sobre que cada um tem uma pedra, realmente aconteceu esse diálogo, ele fala lá no livro. Na série, Holden ele tem um ataque de pânico e por isso ele é internado, passa alguns dias no hospital, e na vida real isso não aconteceu, pelo menos John Douglas não confirmou. Mas, apesar de não ter acontecido dessa forma, John Douglas foi realmente internado, né, por uma encefalite viral causada ou agravada pelo estresse do trabalho, pelo esgotamento físico e mental. E ele, inclusive, quase morreu. Então, foi um período bem tenso. Há um diretor que no livro ele também cita, né, que foi um incômodo para muitas pessoas e ele defendeu a demissão desse diretor que fazia cosquinhas inadequadas em seus alunos. Mas ele não participou de uma forma ativa como na série mostra Holden e isso não trouxe, né, problemas, isso não trouxe problemas para John Douglas no FBI. Muito menos foi processado por algum detento.
O agente Bill foi inspirado bem superficialmente em Robert Ressler. Ressler foi quem acompanhou John Douglas no início ali dos estudos, das entrevistas com os assassinos. Ele era realmente mais velho que Douglas, mas não tanto quanto os personagens ali representados na série. Em alguns momentos no livro, Douglas cita que há coisas no trabalho que são difíceis de compartilhar com outras pessoas de fora, inclusive com o cônjuge. E eu acredito que foi uma boa representação disso com Bill e a sua esposa Nancy. A doutora Anne Burgess foi inspiração para a criação da personagem doutora Wendy. A doutora Anne realmente ajudou eles ali com o auxílio governamental, para financiar a pesquisa, e trabalhou sim com os agentes na criação e classificação dos serial killers, na elaboração daquele manual do criminoso. Mas ela não participou ativamente, como mostrado na série, que a doutora Wendy foi inclusive entrevistar pessoalmente um detento. Isso não aconteceu. E de forma alguma ela se tornou, como na série, parte ali integrante do FBI. Em momento algum, a doutora Anne Burgess deixou a universidade, ela continuou e continua naquele ambiente acadêmico. Outra diferença é que na série, a doutora Wendy, ela é lésbica e possui uma certa dificuldade em se assumir, né? Ela tá ali no armário, passando por alguns conflitos. E na vida real, a doutora Anne Burgess, ela é hétero, casada, com filhos. Ed Kemper, temos que ser sinceros, né? É um dos casos mais perturbadores. O autor fez um excelente trabalho de interpretação. Ficou muito bom. Charles Manson também é um criminoso bem conhecido. Lá nos anos 60, ele criou sua própria comunidade ali, hippie. E seus seguidores, eles praticaram atrocidades, vários assassinatos que foram conhecidos pelo mundo inteiro, porque chocaram mesmo. Na série também trazem Tex Watson, que foi um dos seus seguidores, né, de Charles, um dos que sujaram as mãos com as matanças à Ordem do Líder. Berkowitz também é bem conhecido porque ele assinava cartas enviadas pelo FBI como filho de Sam. Ele atribuía suas ações a ordens enviadas por demônios. Ele dizia que um cachorro do vizinho dava ordens para ele se passando ali pelo demônio. Mas depois ele afirmou que isso não passou de balela, que ele se divertia muito com as pessoas caindo na lábia dele, tentando fazer interpretações psicológicas, psiquiatras. Aí acredite se quiser. William Pierce é um dos assassinos menos conhecidos da série, mas também foi inspirado em uma pessoa real. William Haynes parece na série ser um cara meio ingênuo ali, meio confuso, né? Na série ele tem aquele ar meio de grog, sei lá. Aquele lance das cartas realmente aconteceu, ele chegou a enviar para a polícia várias cartas, criando ali um tal de grupo de homens brancos denominado Forças do Mal. Na vida real, ele era um soldado que matou 4 mulheres próximas às bases militares e usou ali aquelas cartas para tentar despistar a polícia, culpando homens brancos. Afinal de contas, era comum racismo entre as raças, enfim. Tentou acobertar seus crimes culpando esse grupo fictício, mas que depois foi descoberto e preso. A história de Henley Jr. é realmente perturbadora. É um caso envolvendo estupros, torturas e assassinatos de pelo menos 28 garotos. Ele chegou ali nas mãos do serial killer Dean Crow como uma vítima, mas depois ele se tornou um ajudante para capturar outros garotos. Brudos é um necrófilo e com fetiche em sapatos de salto alto. Matou várias mulheres e guardou algumas partes, né, no congelador. Eles o entrevistaram, sim, e é detalhado lá no livro de John Douglas, mas em nenhum momento eles levaram um sapato para Brutus. Isso aí foi invenção da série. Richard Speck também é um criminoso real, e a diferença que eu percebi ali é que, primeiro, ele não denunciou em momento nenhum John Douglas, e em segundo, aquele lance de jogar o pássaro contra o ventilador realmente aconteceu, mas não no momento da entrevista.
foi em outro momento, mas realmente aconteceu. Dever tem um dos casos mais bem detalhados no livro, e aqui na série eles também adaptaram muito bem. O criminoso realmente era um podador de árvores, a maneira como o interrogatório aconteceu foi real, o lance do polígrafo, aqueles objetos posicionados na sala de interrogatório tentando atrair uma confissão dele, a pedra, né, que foi a principal causa de conseguir uma confissão do criminoso. Foi pensado por John Douglas, assim como Holden, né, ali representado. Wayne Williams, praticamente a segunda temporada inteira é devota a esse caso de Wayne Williams, serial killer. Temos vários detalhes das investigações, daquele lance da ponte que foi real. No livro ainda trazem uma parte do julgamento que não mostram na série, mas enfim, foi uma boa adaptação sim, foi bem detalhada, foi bem legal de assistir. Assim como na série, apesar de ter tido na época vários indícios de que o Wayne era responsável por vários dos assassinatos dos jovens adolescentes, não havia uma prova que ligasse diretamente a ele, então ele não pôde ser condenado, apesar dos indícios, na época, aqueles assassinatos. Então, assim como na série, vários dos casos até hoje permanecem sem solução. Camille Bell é alguém real que foi parar na série. Assim como na série, ela era mãe de Yusuf, que foi uma das vítimas lá em Atlanta. Ela realmente agiu de maneira bem incisiva durante os crimes, bem participativa, iniciando um movimento para que esses crimes parassem. O comissário Lee Brown também. Sarah, quem é aquele cara enigmático que desenha mulheres em posições degradantes, que simula episódios sadomasoquistas? Realmente é um dos pontos mais enigmáticos na série, mas que tudo se revela ao colocar aquela máscara, né? Afinal de contas, foi a sua marca, sua principal marca. É o assassino conhecido como BTK, que vem da sigla em inglês para amarrar, torturar e matar, Dennis Rader. No geral, a série traz os assassinos com seus nomes reais, com crimes reais, mas não é assim para todo caso. Temos aquele caso da moça encontrada no lixão, que na série chamam de Beverly Jean, na realidade é Bera Jean, no livro. E os assassinos, além de terem trocado os nomes, no livro, John Douglas fala que eram irmãos e na série trazem como cunhados. A condenação dos criminosos também foi diferente do relatado no livro. Há também crimes totalmente fictícios, como por exemplo aquele bebê que foi encontrado em forma de cruz. E ali eu acredito que foi só para indicar que o filho adotivo de Bill ele seria um potencial psicopata. Particularmente, essa escolha deles me incomodou, porque a adoção já é um tema sensível, com muitos preconceitos e receios. Trazer esse estereótipo de filho adotado problemático não contribui, na verdade, só piora, na minha opinião. Eles poderiam sim ter escolhido outras maneiras de retratar como a ausência do Bill por causa da rotina do trabalho prejudica a relação familiar. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te convido a me acompanhar lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!